acredito. No meu Senhor acredito, pois Ele fez o dia para que eu possa fazer e as noites para que eu possa rever e descansar. Olá pessoal, olá amigos, olá amigas, olá família Tarefeiros. Meu nome é Osmar, sou trabalhador da casa, faço parte dela há mais ou menos 15 anos. E hoje estamos aqui, eu e os meus amigos, né? Vou lhe apresentar a vocês, Alzimar, Paulo Júnior, para ter um bate-papo. Bom, encerradas as apresentações, eu peço licença aqui para adentrar as vossas casas, que a pedido da dona Doroteia, muito obrigado por isso, né? Vamos ter um papinho com vocês sobre conceitos de vitórias e conquistas, fracassos e derrotas, né? Então, como é de praxe, né? Antes de começarmos, acredito que todos já devem estar com seus copos de água. Então, vamos fechando os nossos olhos, vamos mentalizando luz, mentalizando o plano maior, nosso Pai, nosso Deus, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria, mentalizando o doutor Antônio e toda a sua equipe da casa, né? E pedindo licença a todos eles para darmos iniciado o nosso bate-papo, o nosso evangelho. Bem, pessoal, para falar de conceitos de vitórias, fracassos, derrotas, essas coisas, a coisa não é tão simples assim toda vez que a gente vai para um assunto, né? Como diz o nosso amigo Carlos. E a gente vai ter conversa aí para mais de metro. Então, a gente não vai procurar não estender muito, mas, começando pelo fracassos e derrotas, quando a gente se vê no meio dessa muvuca, dessa coisa, a gente acha que a vida da gente está de cabeça para baixo, que a casa vai cair, ou seja, a gente se sente no olho do furacão. E daí a gente começa a pensar o que fazer, como fazer, e a coisa não é fácil. Não é fácil levar esses escorregões, esses solavancos da vida, né? Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu vou passar aqui para o meu amigo Paulo. Vamos ver o que ele tem a falar para a gente. Vai aí, Paulinho. Obrigado, Osmar. Obrigado, Osmar. Olá, pessoal. Meu nome é Paulo. Eu sou tarefeiro há 3 anos. Então, dando continuidade ao nosso tema, eu gostaria de falar com vocês sobre a sensação de vitória ou fracasso. Nem sempre a sensação de vitória ou fracasso está ligado diretamente ao fato de atingirmos ou não determinados objetivos. Tais objetivos, na maioria das vezes, definidos pela sociedade e outros por nós mesmos. Para muito de nós, a compra de uma casa própria, a compra de um carro, ou fazer uma viagem, pode ou não trazer a sensação de vitória ou fracasso. Neste caso, eu digo fracasso, porque muitas vezes, tendo alcançado tais objetivos, continuamos nos sentindo tristes, incompletos ou mesmo fracassados. E em muitos outros casos, coisas que acontecem nas nossas vidas que sequer foram definidas ou programadas, como, por exemplo, fazer um curso, conhecer alguém, ler um livro, conseguir um emprego, trazem uma sensação de vitória que nos deixam irradiantes. Um outro exemplo que posso descrever está descrito nas perguntas 502 e 503 do Livro dos Espíritos, que o fato de conseguirmos ou não conduzir os nossos filhos ou protegidos pelo bom ou mau caminho, ou quando eles conseguem ou não ter sucesso em suas vidas, podem nos deixar tristes ou felizes, ou eu diria, sentir a sensação de vitória ou fracasso. Para mim, neste momento tão delicado que estamos vivenciando, deixar o medo
tomar conta de nossas vidas, traz a sensação de fracasso. Enquanto que o fato de estarmos encarnados, vivos, com saúde, podendo prestar assistência e socorro aos nossos irmãos e termos fé em um final feliz, é a maior sensação de vitória. Agora é com você, Júnior. Obrigado, Paulo. Meu nome é Júnior, sou tarefeiro há 15 anos. Aproveitando, dando sequência nesse assunto, nós temos também, dentro desse conceito de vitória e de fracasso, né? Derrota, nós também temos a questão espiritual dessas duas palavras, não é? Quando estamos aqui encarnados, pensamos sempre nessa vitória material, nessa conquista, né? Material, como uma casa, como o Paulo falou, como um carro. E aí eu pergunto, e a vitória espiritual? Uma derrota espiritual, né? Como que a gente poderia imaginar, interpretar isso, né? O fato é, conforme já dito, escrito, o espírito, ele evolui. Toda encarnação, o espírito evolui. Ele nunca involui, se é que existe essa palavra. Ele nunca anda para trás. Ele pode não evoluir, ele fica estagnado. Mas a teoria é, ele evolui. Cada evolução, cada crescimento desse é uma vitória. Talvez essa não evolução, essa estagnação espiritual possa ser considerada uma derrota. Mas, se nós tivermos a consciência que, enquanto encarnados, né, pudermos e conseguirmos fazermos e termos a ideia que Jesus nos passou, a ideia do amor, né, os seus ensinamentos do amor, praticá-los, não é? A gente consegue evoluir, sim. Ou seja, nós conseguimos ter vitória. É claro que muitos fatos estão atrelados à derrota, ao fracasso. Mas mesmo no fracasso, nós conseguimos enxergar uma vitória. Porque é no fracasso que nós aprendemos aonde precisamos e temos o que melhorar. Ou seja, nesse sentido, dentro de um fracasso, você consegue observar um ponto de vitória. Porque você enxerga, se você parar e analisar esse fracasso que você teve, em qualquer coisa que seja, você consegue analisar, eu preciso melhorar nisso, eu preciso fazer assim, diferente. É uma vitória, né? Então, esse é um sentido que a gente tem que levar em consideração também, nessas duas palavras, né? E agora eu passo a palavra para o nosso querido Alzimar. Obrigado, Júlio. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs tarefeiros. Meu nome é Alzimar, estou trabalhando na casa há mais ou menos 19 anos. Então, complementando o que falou aqui nossos irmãos, né, Osmar, Paulo e Júnior, nós estamos falando de vitórias e derrotas, né? Mas nós estamos aqui, trabalhadores do Cristo, tarefeiros, trabalhando na casa do doutor Antônio, não podemos ficar pensando em derrotas, né? Vamos pensar em vitória, né? Sempre. Então, nós vamos aqui demonstrar aqui agora, para encerrar nossa palestrinha, nosso bate-papo, né? Com aquela vitória cuja trabalho não há derrotas, né? Mas experiências de vida. Aquela vitória que visa o bem maior, né? E que no final nos traz satisfação, né? De ter realizado, ter chegado ao final, né? E para isso nós temos
nós temos muitos exemplos, principalmente exemplos de vitória, principalmente no Evangelho de Jesus. Né? E como espírita, nós vamos trabalhar em cima das obras do Kardec. Vamos puxar também muitos exemplos de vitória dentro das obras de Kardec, mas nós vamos começar falando dois pontos aqui do Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, sede perfeitos. Ele fala assim no item 7, o dever é obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais íntimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Bom, junto a isso, nós vamos agora na receita, né? Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 7, perfeição moral. A pergunta 919, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos? Resposta, um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. É o caminho da vitória. A receita, meus irmãos, Santo Agostinho, no mesmo capítulo, ele fala assim, olha, fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao final formada, eu interrogava, ao final da jornada, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever. E se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Portanto, meus irmãos, vitória real, a vitória real, como trabalhadores do Cristo, a vitória para o espírito é chegar ao final da sua jornada da vida com o sentimento de ter verdadeiro de dever cumprido. E para isso nós temos muitos exemplos dentro do Evangelho, mas vou falar em dois, que é um exemplo assim fantástico para nós, né? O primeiro, Paulo de Tarso, na segunda carta a Timóteo, em 4:7, ele fala assim, ó, lá em Roma, dentro da sua cela, aguardando a sua sentença, ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É o que nós precisamos para chegar a ser vencedores. E o maior de todos, com certeza, o nosso maior modelo e guia, como disse lá no Livro dos Espíritos, abre aspas, disse-vos isto para que tenhais paz em mim. No mundo passareis tribulações, mas tende confiança. Eu venci o mundo. Jesus. Com você, Osmar. Bom, meus amigos, aqui demos uma palavrinha, demos uma pequena pincelada nesse assunto, que é conceito de conquistas e vitórias. E vamos assim, então, dando encerrado esse nosso evangelho, esse nosso bate-papo com vocês, meus amigos, e vamos fechando os nossos olhos, né, pedindo permissão ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, por esse momento, por essas palavras, por esses ensinamentos, né? Vamos pedindo licença ao doutor Antônio, toda a sua equipe de doutores, e a Mãe Maria, e vamos assim, agradecendo, graças a Deus, graças a Jesus, e damos por encerrado esse trabalho. Obrigado. Acredito no meu Senhor, acredito, pois Ele fez o dia para que eu possa fazer e as noites para que eu possa rever e descansar.